Bom, hoje é a nossa terceira reflexão da série de mensagens Estranhos ao Mundo, Firmes em Cristo. Estamos lendo de forma expositiva a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós, aqui na Nova Vida SC, entendemos que a melhor forma de nós crescermos na palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus e sermos transformados pela palavra de Deus, não são com frases de efeitos ou versículos soltos, mas é o estudo e a leitura sistemática, expositiva da palavra de Deus, texto após texto, e assim nós vamos aprendendo, vamos compreendendo o que Deus quis dizer através de cada autor, para o seu tempo e para nós também hoje aqui no século 21. Nós tivemos duas reflexões, terminamos o capítulo 1 no domingo passado, onde no último domingo entendemos Pedro, um pastor amoroso, escrevendo para a sua primeira igreja, a importância de nós renovarmos a nossa mente, termos uma mente sóbria, não termos uma mente doente. Mas falamos sobre um evangelho que não é apenas emocional, ele é emocional, mas também é racional. Falamos sobre a problemática de famílias, de casais, de cristãos, de pessoas, que apenas vivem a sua vida baseada em emoções. Pela emoção escolhem, pela emoção compram, pela emoção deixam, pela emoção respondem. Não há reflexão, não há racionalidade, por isso sofrem. Vivemos em um mundo muito emocional. E Pedro fala sobre termos uma mente sóbria para vivermos bem. E Pedro nos lembra, ainda no capítulo 1, a herança que recebemos em Cristo. Que nós nascemos de novo, somos família de Deus, que somos estranhos a este mundo, que somos peregrinos neste mundo, estrangeiros neste mundo, mas ganhamos uma nova família. Não fomos comprados, Pedro vai dizer, não fomos comprados a preço de ouro e prata, que se destroem, que perecem, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo. E Pedro, no capítulo 1, vai usar a linguagem de esperança viva. Temos uma esperança viva. E o que falamos no último domingo foi que temos que colocar Deus acima de tudo. Deus acima do nosso egoísmo, Deus acima das tradições familiares, Deus acima das tribos, que são pessoas que nós nos achamos iguais e fazemos grupos, separamos. Hoje, bem evidente hoje, essas guerras, até mesmo dentro da fé cristã, entre cristãos de direita, cristãos de esquerda. Essa guerra política que temos hoje dentro da igreja e cristãos que estão discutindo política dentro da fé. E Paulo diz, não coloque Deus acima das suas preferências. E Pedro também diz, coloque Deus acima das tradições da família, porque no final ele termina, versículo 24 e 25 de 1 Pedro 1, dizendo que tudo isso é como a relva, isso vai secar, isso vai acabar. E termina dizendo, mas as palavras que eu vos tenho ensinado jamais passarão. Ele termina o capítulo 1 nos lembrando, coloque Deus acima de tudo, porque no final você verá que não valeu a pena algumas discussões, brigas, medos, mas renove a sua mente sóbria diante disso. E Pedro termina o capítulo 1. Capítulo 2, nós abrimos capítulo 2, abra comigo esta noite, 1 Pedro 2, e o tema que vamos abordar neste domingo é como ser saudável em um mundo doente. Quantos estão comigo hoje aqui que o mundo está doente? Levante a mão. O mundo está doente. Olha a política, olha as emoções, olha a economia, olha os relacionamentos, os casamentos, olha a relação de pai e filho, pai que matam seus filhos, que espancam seus filhos. O mundo está doente, minha gente. Está doente no corpo, na alma, na mente, no espírito. Mas Pedro vai nos dizer que em Cristo nós podemos ser saudáveis em um mundo doente. Como introdução, geralmente quando nós vamos ao médico com alguma doença, não levante a mão quem aqui tem pressão alta. Não levante a mão. Não levante a mão aqui quem tem glicose alta. Não levante a mão quem às vezes tem incômodos intestinais, diarreias, enjoos, vômitos. Mas geralmente, praticamente tudo isso está ligado à sua alimentação. Se eu vou ao médico e falo assim, doutor, a minha pressão não quer baixar, doutor. Ele vai dizer, me conte a sua dieta, o que você tem comido? Ele vai dizer, olha o sal aí. A pressão não vai baixar, meu amigo.
Se você de repente fala assim, doutor, eu estou com um problema, minha glicose não baixa, ele vai dizer, conte-me sobre a sua dieta, o que você tem comido, o que você tem ingerido, o que você tem mandado para dentro do seu corpo. Ele vai dizer, ótimo, pudim, o que mais? Abre um parênteses. Irmãos, você percebe quando está ficando velho, quando você fala de alguns alimentos para os seus filhos, eles não conhecem. Um dia desse lá em casa, depois do almoço, eu falei assim, rapaz, vontade de comer um Danete. Aí eles disseram, Danete? Hein, Agnes, o que é Danete? Eu falei, rapaz, você não sabe que estão perdendo. Adriana, pode comprar o Danete. Manu odiou. Eu falei, é a geração Y. É a geração Nutella. Nutella come um pote inteiro, a Danete não gosta. Aí o médico pergunta, qual tem sido a sua dieta? E geralmente vai dizer assim, olha, muito ou a culpa da sua doença ou de você não estar saudável é pela sua dieta. Então vai dizer, abstenha-se disso. Pressão alta, abaixa o sal. Glicose, tira o pudim, tira o Danete. O que é verdade para o corpo, é verdade para a alma, mente e espírito. O que nós comemos, do que nos alimentamos, o que lemos, o que assistimos, o que nós ruminamos no coração, o que ingerimos, pode nos deixar saudáveis ou nos deixar doentes. E eu quero pegar essa vertente sobre o que o Pedro está falando a um novo povo na fé, a família de Jesus. E número 1, 1 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, Pedro vai falar sobre uma dieta tóxica, alguns alimentos que nós precisamos deixar de lado. Olha o versículo 1 de 1 Pedro 2. Livrem-se, pois, de toda maldade, aqui maldade no termo de malícia, e também de todo engano. Algumas versões bíblicas, eu acho que na revista atualizada está dolo, engano, dolo, ele vai falar maldade e dolo, malícia e engano. Além disso, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, que é calúnia e mentira. Aí ele vai lembrar quem nós somos mais uma vez no versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram, observe como ele coloca assim esse termo provaram, eu me lembrei de comida. Agora que eles provaram como o Senhor é bom. Até aqui. Pedro abre o seu capítulo 2 falando sobre uma dieta tóxica com 4 alimentos que são destrutivos para a sua vida. Eu vou discorrer rapidamente cada um deles. A primeira dieta que ele fala, ou o primeiro alimento que ele fala sobre maldade e engano, malícia e engano. O que ele diz é, vocês devem se abster, se livrar de uma vida que em tudo que faz, como se relaciona, quando fala, é sempre com segundas intenções. Observe que o mundo hoje vive à luz disso. Há sempre por trás de palavras das pessoas, claro que isso não é novo, sempre existiu. Mas quando nós agimos de uma forma de vida que o que nós falamos tem sempre segundas intenções, tem o fim de guardar um pouco da verdade e da sua meia-verdade, que é o engano, que é dolo, é não ser verdadeiro totalmente, é ser desonesto, é distorcer os fatos. Lembrando que capítulo 1, Pedro vai dizer assim, irmãos, coloquem Jesus acima do seu egoísmo. Nós sempre vamos pender a lutar para o nosso próprio bem. Nós somos egoístas. Essa é a grande verdade. O pecado que é em nós sempre nos fará lutar para nós nos defendermos, não importa o que aconteça. E Pedro diz, cuidado com esse jeito de vida que o mundo vive, de distorcer os fatos, ser desonesto, às vezes para se preservar. Por exemplo, vamos às casualidades da vida, o que sempre acontece. Na vida profissional, estou no trabalho, alguma coisa acontece, para eu me livrar de ser suspenso, ser mandado embora, ou tomar alguma punição na faculdade, no colégio, o que eu faço? Eu distorço os fatos a meu favor, eu digo meias verdades, não isso é propositalmente, eu uso de engano e uso de malícia. Pedro diz, meus irmãos, não vivam assim. Isso vai fazer com que vocês vivam uma vida doente. A segunda coisa que ele diz, uma dieta tóxica, é cuidado com a hipocrisia. Não sejam hipócritas. O que é hipocrisia? Na Grécia Antiga, a história vai contar que
Era costume na Grécia Antiga, a palavra hipocrisia ou hipócrita vem da arte cênica, vem dos palcos, dos teatros da Grécia Antiga. O que acontecia era o seguinte: havia uma equipe de teatro e uma peça teatral. E tinham, vamos supor, 10 papéis naquela peça. E só tinham 2 atores. Então, todos os papéis eram representados com uma máscara. Para que esses 2 personagens conseguissem fazer os 10 papéis sem que as pessoas soubessem que eram apenas 2 pessoas e 2 atores. Então, mais ou menos assim, eu, Sandro, coloco uma máscara do personagem X, vou para o palco e represento. E eu saio e vem então a fala de um outro personagem com uma máscara. E eu troco a minha máscara e vou para o personagem 3. 2 atores faziam 10 papéis, ou seja, a plateia nunca sabia quem era quem. Daí vem o termo hipocrisia da Grécia Antiga. O que é isso, hipocrisia? Hipócrita é aquela pessoa que você nunca sabe quem ela é. Na igreja, ela tem um comportamento, ela tem uma personalidade, ela tem um personagem, tem uma máscara. Mas no trabalho, ela tem um outro personagem, tem um outro comportamento, ela é um outro texto, é uma máscara. Isso é hipocrisia. Você nunca sabe quem é a pessoa, ela é hipócrita. Ela vive de um jeito na igreja, vive de um jeito na academia, na faculdade, no curso de inglês, no meio dos amigos e no trabalho. Isso é, segundo a palavra em sua origem, ser hipócrita, além das ramificações que o dicionário vai te dar. E Pedro diz, isso é um problema. E o maior trabalho ou o maior medo de alguém que age assim é que o grupo, a plateia que conhece esse personagem do trabalho e não conhece o da igreja, conheça o da igreja. O maior medo do hipócrita é que esse grupo que só conhece esse personagem, conheça o outro. Porque se conhecer o outro, vai ter um choque. Olha, quem é esse cara? Eu achei que fosse um cara assim, mas é um cara assim. E hoje o que acontece? Por conta da pressão do século, em você não sofrer bullying, em você não ser separado no canto dos seus amigos, em você não ficar isolado sozinho no canto. O que a gente faz, não vou dizer que nós fazemos, mas somos pressionados a fazer colocar uma máscara para participar deste grupo, ser como eles. Estou na igreja, eu sou como os cristãos. Estou no meio dos amigos do trabalho não cristãos, eu sou como eles. É um outro papel, é um outro personagem. Pedro diz, se você viver assim, você terá uma vida doente. Não viva assim. Terceiro alimento tóxico que Pedro vai dizer, inveja. Inveja que é ciúme, cobiça. Ou seja, na linguagem de hoje, Pedro diria, se livrem da maldade, da hipocrisia e das redes sociais. Porque é como se Pedro lesse o século de hoje. Redes sociais, lugar de cobiça e lugar de inveja. É lugar de olhar a vida dos outros, querer ser igual aos outros, ter as coisas dos outros, cobiçar as coisas dos outros. É como se os 10 mandamentos, por exemplo, tivessem 11º no final. Não cobice. Não cobice a mulher do próximo, as coisas do próximo. Ou seja, o que está ali mais ou menos no Êxodo 20 é o que muito se aplica hoje às mídias sociais. Então Pedro diz, se você viver a sua vida baseado em invejar o que as pessoas têm, cobiçar o que as pessoas têm, criar um personagem, e aí vai os dias de hoje. Não estamos na Grécia Antiga. O nosso palco hoje é aqui no dedo, nas redes sociais. É aqui que muitas vezes nós representamos, no Instagram, no Facebook. Tentando aparentar quem nós não somos, tentando aparentar ter o que nós não temos, para que as pessoas vejam. É uma vida de engano. Pedro diz, não vivam assim, meus irmãos. Vocês nasceram de novo. Vocês são uma nova criatura. Não vivam assim. Mas vivam a vida de vocês com uma dieta saudável. E o último alimento tóxico de prática de vida, ele fala calúnia. Calúnia que é mentira, difamação, inventar fatos. Quem é o pai da mentira? O diabo. É o diabo que neste mundo age para que nós nos contraindo, nos puxando, para que nós tenhamos uma vida falsa, uma vida de mentira, que nós venhamos a agir de mentira. Então, resumindo, Pedro vai dizer assim, meus irmãos, livrem-se desse tipo de vida. Um combo de vida que o mundo nos oferece para ter sucesso, para ficar rico,
para ser famoso. Coloque uma máscara, crie um personagem e viva a sua vida, distorça os fatos, preocupe-se com você, cobice, inveje. Pedro diz, não hajam assim. Sabe por que o mundo está doente? Porque essa é a prática que o mundo tem. Essa é a prática que o homem caído no pecado tem. O problema, meus irmãos, não é você ter ou não rede social. Tenha rede social. Eu tenho rede social. Mas eu já há um tempo decidi o que fazer com as minhas mídias sociais. Eu consagrei as minhas mídias sociais a Deus. O meu Instagram, o meu Facebook, o meu Twitter são servos de Deus. Eu uso esses meios para a glória de Deus. São textos bíblicos, são vídeos bíblicos, são frases bíblicas. Claro que às vezes tem a foto da minha filha que é linda, da minha esposa que é maravilhosa. A minha nunca tem porque eu não sou bonito. Mas em suma, a minha mídia social, meu Instagram, Facebook e Twitter, o que seja, é para a glória de Deus, porque todos nós somos humanos e temos sempre essa atração, que Pedro vai dizer, esse desejo humano de ser hipócrita, de agir de maldade, engano, de invejar, de agir de calúnia. Quanto à proposta, Pedro diz, tenha uma dieta saudável. Olha o versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Pedro diz, se isso é tóxico para a sua vida espiritual, a sua saída, o seu alimento, os seus nutrientes estão em você desejar o leite puro, desejar a palavra de Deus, o alimento sólido. E aqui, os comentaristas vão dizer que quando Pedro fala desejo de coração, é aquela ideia da criança, quando está no estágio de muita fome. A criança chora, chora, chora e não para enquanto não vê o peito da mãe ou a mamadeira. A mãe sabe o que é. É esse termo que Pedro usa. Desejem de coração, anseiem por esse leite. Só que ele diz, esse leite puro. Vida saudável cristã espiritual não se resume apenas a frases prontas bíblicas. Há pensamentos bíblicos soltos. É leite puro, é palavra de verdade. Mesmo que na sua simplicidade e humildade, é Bíblia de Deus somente. Sem filosofia, sem psicologia, é Bíblia. Bíblia e Bíblia. Hoje muitas pessoas não estão saudáveis, embora frequentem reuniões como essa, e até ouçam músicas, mas elas ficam refém de um alimento não sólido, mas já digerido e mastigado, que é a frase pronta daquele pregador, que é aquele contexto filosófico daquele cara famoso, e isso não alimenta. Isso não alimenta, minha gente. O que alimenta é a palavra de Deus sólida, lida, refletida, orada. Temos hoje teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da filosofia. Não é esse o evangelho puro. É a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revelando na presença do Pai. É o evangelho puro de Jesus. Por mais simples que seja. Como eu disse aqui já alguma vez, temos que ler a palavra de Deus, mas Jesus não nos chamou para sermos teólogos. Alguns sim, mas não todos. Mas chamou a todos para serem testemunhas, conhecedores da palavra. Mas pastor, eu não tenho um curso bíblico, eu não fiz teologia, meu irmão. Isso aí não é obrigatório. O Espírito Santo que escreveu a palavra tem condições de revelar a você a palavra. Pelo demais, você tem que desejar esse alimento. Algumas observações aqui sobre o alimento puro como dieta saudável. Primeira coisa, o seu paladar precisa ser discipulado. Nós não vamos passar a gostar ou sentir prazer na palavra de Deus de uma hora para outra. Nós temos que discipular o nosso paladar. Nós, quando temos o costume de ingerir alguns alimentos, há um hormônio neurológico chamado de dopamina, que nos dá prazer naquilo. Ou seja, é por isso que explica, quando você come um bacon, o céu vem à terra. Quando você come alface com tomate, sem nada, não acontece nada. É ou não é assim, gente?
é dopamina. O seu paladar, a sua mente está viciada, foi discipulada aquele sabor. Então você tem que disciplinar o paladar. Não, agora o alface não é bom. Vou comer de novo. Não senti nada ainda. Vou comer de novo. Amanhã de novo. Chega uma hora que o seu paladar é disciplinado a se acostumar com tal alimento. É difícil você ver alguém no restaurante, você com um bife mal passado, um arroz ali, como é que chama aquele arroz? Esqueci o nome do arroz. Vocês estão que estão, hein, gente? Aquele arroz à piemontese, com medalhão de filé mignon, com bacon em volta, um champignon em cima. Aí tu olha para o lado, o cara está comendo salada e fala assim, esse cara é doido. E ele come alegremente. O que aconteceu com ele? Ele é extraterrestre? Não. O paladar dele foi disciplinado aquilo para ter saúde. A mesma coisa com a palavra de Deus. Pastor, eu não consigo, eu leio um versículo e eu durmo, mas agora se for Netflix eu vejo o 4º episódio direto e não durmo. Você está acostumado a ter prazer naquilo e não nisso. Você tem que lutar, tem que se acostumar. Quer ver um exemplo? Rede social. Hoje as pessoas não têm mais prazer em sentar e trocar uma ideia e conversar e contar história com pessoas. É ou não é, gente? Dá 5 minutos de conversa, cada um puxa o seu Instagram e começa. Sabe por quê? O bate-papo, a relação olho no olho, não nos dá mais prazer. Estamos viciados, nossa dopamina se acostumou a ter prazer só na rede social. O cara está numa conversa, no meio de 4 pessoas. Ele inventa uma dor de barriga para ir para o banheiro, para puxar o celular. Gente, estou mentindo? Não levante a mão quem faz isso. Para ir para o banheiro, para olhar o Instagram, para olhar o Facebook. Ele não tem mais prazer na conversa. Lá em casa a gente temos que tentar nos adaptar, porque também somos seres humanos. Vamos almoçar, deixa o celular, deixa o Instagram, vamos comer. E, gente, como surgem histórias legais, piadas, a gente ri, se diverte. Porque o normal, há um tempo atrás, era, vamos almoçar? Vamos. Corta um bife, bota na boca, mastiga, pega o celular e... Assim está com todo mundo, gente. Então, temos que discipular o nosso paladar espiritual. Não, eu vou ler a palavra de Deus. Não, eu vou ler um bom livro. Não é pecado Netflix, eu assisto. Não é pecado eu cinema, eu vou. Pode ser pecado. É você entender o que é saudável para você. Segunda coisa, pode demorar um pouco para você passar do estágio doente para saudável. Se você vai no médico e fala assim, olha, você está doente, você está mal, sua pressão arterial está alta, a glicose está alta, a gente passa uma dieta. Se você fizer dieta por um dia, você ainda vai continuar doente. Sim ou não? Sim, não dá para comer alface um dia e ficar saudável. Vai ter que fazer dieta durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Alguém diga, pastor, eu sentei, eu li a Bíblia, eu fui no culto e as coisas não mudaram. Não me sentindo melhor, meu casamento não mudou, meu filho não voltou para casa, eu não fui curado. Meu amigo, da doença para a saúde precisa ter um tempo. O que você faz é mantenha a dieta. Continua lendo, continua orando, continua buscando. E terceiro e último, depois que nós ficamos saudáveis, é que nós percebemos o quanto nós estávamos doentes. É impressionante. Você, quando troca um hábito da sua vida, seja natural. Alimentar, tempo, agenda. Você olha para trás depois de um tempo e fala assim, caramba, eu não conseguia ver o quanto eu estava doente. O quanto eu gastava tempo com coisa fútil, o quanto eu gastava tempo na rede social, o quanto eu gastava tempo com tais conversas, o quanto eu demorei e comia essas coisas e passava mal. Olha como eu estou melhor. Mas leva um tempo. O que Pedro diz é, para uma vida saudável, é palavra de Deus, é evangelho, é alimento sólido. Por que o mundo está doente? Como eu falei, o mundo quer um mundo maravilhoso, transformado, justo, em paz, mas o mundo não quer Jesus e o mundo não quer a palavra de Deus.
Seu desejo pela Escritura, é o que o Pedro está dizendo, vai mudar a sua vida. Desejem ardentemente, de coração, vai dizer, como recém-nascidos, o leite puro. O seu desejo pela palavra de Deus vai mudar a sua vida, mas não é de uma hora para outra, não é um disjuntor que você vira, é um dia após o outro. Vou compartilhar com você uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, tem uns 4 a 5 anos. A pesquisa chama-se O Poder do Efeito 4. 400 mil pessoas, em média, foram entrevistadas e perguntadas a elas quantas vezes por semana elas leem a Bíblia. Quantos dias por semana? E a pesquisa revela que as pessoas que leem 4 dias por semana a Bíblia ou mais têm esse benefício. Está na tela? Está. Vamos lá. Aqueles que leem a Bíblia 4 dias por semana ou mais têm 407% mais probabilidade de memorizar as Escrituras. Tem 228% mais probabilidade de compartilhar a fé com outras pessoas. Pastor, por que as pessoas não compartilham a fé com seus amigos? Porque não leem a Bíblia. Não desejam a Bíblia. Não têm prazer na Bíblia. Então a Bíblia não é a conversa do seu grupo. Não é o assunto na pauta. Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes ou mais por semana têm 59% menos probabilidade de assistir pornografia. Quanto mais prazer eu tenho nas Escrituras, mais satisfeito eu estou em Deus. Eu não preciso ir para o banheiro e botar num site escondido de pornografia. Palavra, prazer, saúde mental, emocional, espiritual. 30% menos probabilidade de lutar contra a solidão. Hoje o mal do século é a depressão. E a pandemia intensificou isso. Pesquisa revela que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu me sinto guardado, protegido, acompanhado, abraçado, amado, e menos eu vou lutar com a depressão e com a solidão. Ou seja, meus irmãos, o que precisamos para termos saúde é da palavra de Deus. A palavra de Deus tem todos os nutrientes espirituais e emocionais que precisamos. Se nós, como seres humanos, precisamos de proteína, não só de carboidrato, precisamos de vitaminas, precisamos de água, líquido, a palavra de Deus tem o que você precisa. Capítulo 1, para ter a mente sóbria, para ter suas emoções, sua vida espiritual de forma saudável. Versículo 4, a terceira coisa que Pedro vai dizer é que nós precisamos construir a nossa vida em Jesus. Olha do 4 até o versículo 8. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Aqui Pedro vai recitar Isaías 8,14. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, que é a Escritura e a palavra, para o que também foram destinados, ou seja, separados para assim agirem. Até aqui. Pedro começa a usar aqui algumas palavras, alguns termos muito comuns ao Antigo Testamento, ao povo de Israel, ao templo. Ele vai usar sacerdócio, casa espiritual, mais da frente, raça eleita, nação santa. Pedro começa a falar para nós cristãos que por meio de Cristo nós temos as mesmas bênçãos que Deus deu ao povo judeu no Antigo Testamento, só que ainda maiores. Ele começa abrindo aqui que essas bênçãos do Antigo Testamento também recaem sobre nós. Observe aqui como é que ele abre o versículo 4. No Antigo Testamento, havia o templo, ou havia ali o tabernáculo, ou a tenda, e havia o Santo dos Santos, uma arca da aliança que dizia que Deus estava ali presente com o seu Espírito, e apenas o sumo sacerdote podia se aproximar daquele lugar.
Pedro abre dizendo assim: à medida que vocês se aproximam dele, o que na frente ele vai chamar que nós somos, aí no versículo 5, sacerdotes santos. Pedro nos lembra que nós temos agora, por nascermos de novo, livre acesso a Deus. Que assim como o templo, assim como o tabernáculo teve a sua construção, Deus está construindo em nós, com o seu Espírito, aquilo que outrora foi só para os judeus e foi apenas externo, mas agora em nosso coração. Pedro vai dizer que nós nos aproximamos dele. Dele quem? A pedra viva. Chamando a Cristo como a pedra viva. Ele vai chamar na frente de pedra angular. Dizendo, olha, Cristo é a pedra fundamental. É uma pedra que é viva, que não está morta. O que vai dizer é, esta pedra viva, versículo 4. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus. Pedro vai dizer, Jesus, a pedra viva, a pedra angular, é esse que temos que nos aproximar dele. Quem é ele? Ele também é escolhido de Deus, ele é amado por Deus, ele é precioso por Deus. Aí ele continua no versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Ou seja, a atribuição que Pedro fala sobre Deus recai sobre nós. Assim como Cristo é pedra viva, vocês também, como pedra viva em Cristo, também são preciosos. Vocês, como Cristo, também são escolhidos por Deus. Pedro sempre nos lembrando quem nós somos. Dizendo, olha quem vocês são agora. Capítulo 1. Cuidado para não seguir a maioria. Cuidado para não fazer da sua família e as tradições acima de Deus. E agora capítulo 2, cuidado para não viverem à luz de uma dieta tóxica desse mundo, mas viver de forma saudável, porque vocês agora nasceram de novo. Vocês em Jesus, a pedra viva, foram escolhidos igualmente, são preciosos. Por quê? Para a construção e edificação de uma casa espiritual. Vocês agora são templo da habitação de Deus por meio do seu Espírito. O que Deus fazia e o que Deus habitava no Antigo Testamento, na graça, pela cruz, somos nós. É interessante que Pedro vai dizer, ao mesmo tempo que eu sou o templo e a casa, eu sou o sacerdote. Pedro dizendo, olha, a pedra angular é Jesus. Ela deve ser o fundamento da sua vida. A história antiga vai dizer, literatura judaica, pesquisa judaica, se você for a Jerusalém, se você visitar os escombros da casa de Pedro, se você visitar os escombros do templo que foi derrubado e caiu no ano 70 pós-Cristo, você vai ver que toda a construção era diferente da nossa. Não tinham sapatas e construções com concreto. O que eles faziam é, eles escolhiam uma pedra grande, lisa, com aspecto, com a possibilidade, com a força, para sustentar toda a estrutura, o templo, a casa, a obra. Se você for hoje em Jerusalém e alguns lugares que estão derrubados e destroços, você pode encontrar essas pedras que foram usadas para começar a construção. E Pedro diz, citando aqui Isaías, Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra viva, deve ser a pedra o qual vocês vão construir a vida de vocês. Lembrando, capítulo 1, somando com esse capítulo, Pedro está nos dizendo assim, se nós fizermos da nossa vida o fundamento, o trabalho, isso uma hora ou outra vai desmoronar. Não, meu trabalho é a razão da minha vida. Se você fizer do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu casamento, a pedra fundamental da sua vida, construir sua vida em cima disso, uma hora isso vai desmoronar. O mundo está doente porque tem trabalhado, lutado, corrido incansavelmente para construir a sua vida em cima do dinheiro, em cima do trabalho, em cima do prazer, em cima das realizações. Em cima de tantas coisas, o que acontece é, com o tempo, isso desmorona. São pedras fundamentais que não vão suportar a vida em si, são lisas, escorregadias e são fracas. Tudo desmorona. Pedro vai dizer aqui que
Aqueles que colocam Cristo como a pedra angular e preciosa e não tropeça, o que ele vai dizer aqui no versículo 7, portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço que faz cair. Mas na frente, ele vai dizer que aqueles que desobedecem a mensagem, tropeçam nessa mensagem. E no versículo 6, ele diz, citando Isaías 8,14, eis que põe uma pedra em Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. As pessoas que fazem de Cristo a base da sua vida, o chão da sua vida, a pedra angular só da sua vida, o final não é de vergonha, é de honra. Pedro está escrevendo amorosamente a uma igreja que está sendo perseguida por conta do Evangelho. E o que eles faziam? Eles tinham as mesmas tentações que nós temos. Bom, eu vivo uma vida segundo as leis de Deus e eu acabo perdendo o meu emprego, porque eu sou visto como estranho, como esquisito. Eu perco a minha namorada, o meu namorado, eu perco os meus amigos por conta de Cristo. Qual é então aquilo que a minha tentação? É o viver como eles vivem, para não perder o que eu não quero perder. Jesus diz, toda esta vida que atrai a natureza humana que é dada em pecado, no final não é honra, mas é vergonha. Se nós fizermos da nossa vida a base da nossa existência, qualquer coisa que não seja Cristo, no final é vergonha. Eu não falo só sobre a vida eterna, mas também consequências aqui na vida como conhecemos. Casais que fazem do dinheiro a base para as suas relações, ainda aqui, são envergonhados. Porque vem um Collor da vida, vem uma economia em queda, o que acontece? Você perde todo o seu dinheiro. Pessoas que fazem como base da sua vida os seus filhos, chega uma hora que é vergonha. Por quê? Os filhos ficam grandes e casam. Ou não te devolvem do jeito que você gostaria que devolvessem. Ficaram rebeldes, saíram de casa, não querem saber da fé cristã, não são recíprocos com todo cuidado. As mães têm essa palavra sempre de ordem nos lábios. Olha, menino, olha o quanto que eu fiz por você, você é injusto, olha quanto que eu te dei, eu lavei a sua louça, lavei a sua fralda, lavei a sua roupa, me devolve o que eu te dei, seja recíproco, e se frustram. No final, a possibilidade de vergonha. Pedro diz se você fizer de Cristo o fundamento da sua vida, Ele vai te ajudar com tudo aquilo que te cerca. Se você fizer de Cristo a base do seu casamento, no final não é vergonha, mas é honra. Se você fizer de Cristo o fundamento da sua vida profissional e financeira, no final não é vergonha, mas é honra. Porque esse mundo nos convida a uma vida aparentemente saudável, mas é doente e no final é vergonha. Pedro diz, estando Isaías, em Sião coloca uma pedra escolhida e preciosa. O que é Sião, segundo a Bíblia, segundo os escritos antigos e o Antigo Testamento? Sião era um nome usado para o reino de Deus aqui na terra. É o que Davi e os salmistas ansiavam. Porque em Sião? Sião é lugar de paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sião é lugar de gozo. Sião é lugar de justiça. O mundo trabalha para chegar a Sião, só que se esquecem que o dono de Sião, o Senhor e o Rei de Sião é Jesus. Mas pastor, como nós construímos essa Sião e temos uma vida saudável aqui? A única forma de você construir Sião, ter uma vida justa, saudável, em paz, alegre, não de vergonha, mas para de honra, é se você começar a fazer de Cristo a pedra angular da sua vida e da palavra de Deus a sua principal dieta. Esse é o único meio, meus irmãos. Não há outro jeito. Sabe, hoje, muitas pessoas dizem muitas coisas,
Há tanto na fé evangélica que nos enriquece, que nos abençoa. Há muitos pensadores e muitas frases, mas no final, o que nos basta sólido é a simples palavra de Deus. Precisamos voltar a este livro. Sim, vamos ouvir pensadores. Sim, vamos cantar canções. Sim, vamos nos emocionar. Mas precisamos voltar às Sagradas Escrituras em sua simplicidade. Dieta saudável, palavra de Deus. E por último, versículo 9 ao 12. Pedro vai dizer que podemos sim ser saudáveis em mundo doente. Mas pastor, não é utopia isso? Não, não é. Porque vocês nasceram de novo. Vocês foram comprados. Fazem parte de uma nova família. Há aqueles que rejeitam. Aqueles que Jesus é para eles pedra de tropeço. Mas para vocês, essa pedra angular é a saúde para a sua vida. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Lembrando todo o contexto quem vocês são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e forasteiros no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Até aqui. Geralmente, a Bíblia separa o versículo 11 e 12 em outro grupo. Então, lerei hoje e lerei também semana que vem. Pedro vai nos lembrar quem nós somos. E observe que, mais uma vez, Pedro nos traz a realidade da graça, da nova aliança, em comparação à antiga aliança. No Antigo Testamento, quem é a geração eleita? A geração feita através de Abraão, os judeus. Na antiga aliança, quem era o sacerdócio real? Qual era a linhagem dos sacerdotes? Os judeus. Na antiga aliança, quem era a nação santa e povo exclusivo? Os judeus. Pedro diz, vocês em Cristo têm os mesmos atributos e recebem as mesmas bênçãos que os judeus. Agora não só apenas judeus, mas judeus, gentios, romanos, brasileiros, americanos, como João vai dizer que viu. Na Nova Jerusalém, eu vi gente de todo tipo, língua, povo, raça e nação. Pedro vai nos lembrar, vocês não são raças eleitas, não, uma raça só. Para Deus não tem rico, pobre, branco, negro, é uma raça só. Todo povo que foi comprado na cruz de Cristo. É isso que vocês são. Vocês são sacerdotes, têm livre acesso a Deus. São povo exclusivo, são geração eleita. É esses que vocês são. Vocês nem mesmo tinham recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Jesus salvou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso que vai possibilitar que vocês consigam ter uma dieta, uma vida saudável que honra a Deus. Meus irmãos, de frases prontas, de pensamentos prontos, não há como nós termos uma vida saudável em Deus. Precisamos, de forma sistemática, consistente, da palavra de Deus e da sua leitura. Pedro está escrevendo como pastor amoroso para os seus irmãos cristãos. Diz assim, Deus está no controle. Não tenha medo. Não se desespere, não se deixe atrair pelas correntes ideológicas, sociais, culturais, políticas deste mundo. Fique firme em Cristo, por mais que isso pareça estranho, porque no final, tudo que não foi construído em Jesus vai desabar e passará vergonha. Mas aqueles que esperam no Senhor, vamos lembrar o texto bíblico, renovará suas forças, correrão e não cansarão. Voarão como águias. No final não é vergonha, no final é honra. É possível construir a sua vida em Cristo e ser saudável em um mundo doente. E os dois conselhos finais que Pedro vai dizer para nós orarmos.
Versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam a sua alma. Meus irmãos, a guerra continua. Precisamos ser sinceros. Como C.S. Lewis vai dizer, estamos entre o já e ainda não. Os que estão em Cristo já foram salvos, já não são mais escravos do pecado, mas ainda não foram totalmente regenerados, ainda não fomos totalmente livres do pecado, ainda temos uma mente pecaminosa, desejos pecaminosos, há uma guerra constante entre a alma caída e o espírito. E Pedro diz, lutem para ter uma vida saudável. Vocês precisam se abster dos desejos carnais, lembrando o que falou no versículo 1. Hipocrisia, uma vida invejosa, uma vida mentirosa, uma vida falsa, uma vida caluniadora, uma vida de engano. Se abstenham dos desejos carnais, enquanto peregrinos aqui. E termina dizendo o segundo conselho. O primeiro é, evitem os desejos pecaminosos. E o segundo conselho é, versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Não basta apenas se abster dos desejos carnais. Não adianta apenas nós trabalharmos, disciplinarmos a nossa mente e o coração para desejar e ter prazer na palavra de Deus. Precisamos também saber como nós vamos nos comportar no meio das pessoas que não conhecem a Jesus. No trabalho, na faculdade, na academia, no condomínio, no curso, aonde nós estivermos. Pedro vai dizer que a nossa vida santificada tem o poder de fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus pela nossa vida. Alguns comentaristas e teólogos chegam a dizer nessa parte da possibilidade de pessoas conhecerem o Evangelho e irem à salvação, tendo como início o nosso testemunho. Cartas vivas. Vidas que, como sal, como luz, mostram a graça, a santidade e a saúde que vem da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Hoje muitos cristãos até se santificam, até cantam, até leem a Bíblia, mas lhe falta sabedoria para lidar com os não cristãos. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar final. Aqui não é o nosso lar. Nós não estamos em casa. Fomos salvos de Jesus, fomos adotados desse orfanato universal. Jesus vem, morre, Deus por meio de Cristo nos adota para uma nova família, só que nós estamos ainda a caminho de casa. E Pedro diz, enquanto caminham, por quem passam, com quem se relacionam, vivam de forma que eles glorifiquem a Deus pela sua vida. Mas como alguém não cristão pode glorificar a Deus pela minha vida? Quando a minha vida não é uma vida de hipocrisia, de inveja, de cobiça, de maledicência, de engano, de calúnia. Precisamos fazer mais, às vezes, do que falar. Às vezes falamos muito para as pessoas sobre Jesus, mas falta o comportamento, o exemplo. Para que o mundo corre hoje? Para ficar rico, para ter fama e para ter sucesso. Alguém pergunta, e você crente? Para onde você corre? Ah, eu estou junto. Eu quero ser rico, ter fama e ter sucesso. Não há diferença no ideal de muitos cristãos. Precisamos ser diferentes. E dizer, olha, eu não busco fama. Eu não busco reconhecimento. Eu não busco riqueza. Eu busco me assemelhar a Jesus, o meu Criador. Eu busco não ser cheio de dinheiro na conta bancária. O que é bom. E é fruto do trabalho. Trabalhou, receba. É justo, é bíblico. Mas meu maior anseio é ser cheio do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, Pedro nos lembra, somos peregrinos.
aqui não é o nosso lugar. Mas enquanto estamos aqui, não vamos ignorar quem está. Vamos nos relacionar de maneira que eles glorifiquem ao Pai pela nossa vida. Como fazemos isso em um mundo doente? Tendo uma vida saudável. E a melhor dieta? Palavra de Deus. Jesus Cristo como uma pedra sólida em tudo que fazemos e tudo construímos ali. Minha família eu construo em Cristo. O meu coração, a minha mente, a minha alma eu construo em Cristo. Minha vida econômica em Cristo. Os meus filhos em Cristo. Tudo em Cristo. Tudo pela palavra de Deus. O que dizer diante disso? Apenas uma pequena frase. Deus nos ajude. E a palavra de Deus está aqui hoje aberta para nos ajudar. Para você que é um cristão, te ajudar a você ter uma vida saudável. Uma dieta saudável. E se analisar à luz disso. E usar a revista para isso, como apoio. Como eu estou à luz disso? O que tem sido a pedra fundamental da minha vida? Como está o meu paladar? O que eu mais desejo? A palavra de Deus ou outras coisas? E para você que não é um cristão que está hoje aqui, ou me ouve na história, de alguma forma nas mídias sociais, quem Jesus é para você hoje? A pedra angular ou a sua pedra de tropeço, que faz tropeçar? Jesus para você é uma pedra viva ou é motivo de vergonha no final? Jesus é aquele que para alguns é honra, mas para outros é maldição. Porque aqueles que desobedecem e rejeitam a palavra de Deus no último dia serão envergonhados. E pelo nome de Jesus tropeçarão e cairão para a morte eterna. Se for o seu caso hoje, há um convite da parte de Deus. Eu peço que o Espírito Santo dê ao seu coração fé para você fazer de Cristo o pilar, a pedra angular da sua vida. E que haja salvação para você. E não mais tropeço, mas razão da sua existência. Vamos ficar em pé hoje, vamos orar em nome de Jesus. São dias difíceis. Em um mundo doente, em um mundo completamente desviado do propósito de Deus para a humanidade e para a sua criação, que somos nós. Mas Pedro diz, meus irmãos, vocês não tinham misericórdia, mas em Cristo receberam. Vocês eram órfãos, mas em Cristo foram adotados. Vocês eram escravos do pecado, mas das trevas o Senhor os comprou para a sua maravilhosa luz. Vivam a luz disso. Rejeitem todo desejo carnal e lutem contra isso. E tenham uma vida saudável e santa pela palavra de Deus. Diga assim comigo, Deus me ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos sal e luz. A usarmos as mídias sociais, o nosso corpo, nossos lábios, nosso pensamento, nosso trabalho, profissão, mãos, dons, para a glória de Deus, enquanto estamos aqui, estrangeiros e peregrinos, caminhando ao dia que sobre as nuvens do céu virá o Senhor com poder e muita glória. E nesse dia, mesmo quem não se dobrou ao longo da história, esse dia diz que todo joelho se dobrará. Você crê nisso? Até quem não creu vai dobrar o seu joelho, não mais para a salvação, aí já era, mas todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis. Erga suas mãos comigo essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, molda o nosso coração, transforma a nossa mente. Espírito Santo, nos ajude com a difícil tarefa de viver de forma estrangeira neste mundo, ó Pai. O mundo jaz do maligno. Senhor, há correntes, há pressões por todos os lados, sociais, culturais, ideológicas, filosóficas, mas Deus, que o Senhor nos ajude. A Deus, nós vivermos neste mundo, trabalharmos, estudarmos, nos relacionarmos de uma forma digna, saudável, santa, para que a nossa estadia aqui temporária faça com que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Eu oro, Deus, hoje,
por aquelas pessoas que precisam fazer de Jesus a pedra angular da sua vida porque não te conhecem. Deus, que hoje haja salvação, que hoje haja transformação, que hoje haja perdão de pecados, que prontamente esta pessoa, tendo fé para crer, corra para os teus braços, Jesus. Porque, Deus, o futuro sem ti é de vergonha, mas o futuro em Cristo é de honra e honra eterna. E também oro, Pai, para aqueles e por aqueles que conhecem o Senhor, mas, Deus, estão doentes em suas emoções, em sua mente, em sua vida, porque mesmo conhecendo o Senhor, não tem feito de Jesus a pedra angular, mas faz todas as outras coisas o principal motivo da sua existência. Que o Senhor ajuste hoje a nossa visão, o nosso foco, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, ó Pai. Nos ajude a não termos uma vida, Deus, hipócrita, não termos uma vida, ó Deus, falsa, mas termos uma vida santa, uma vida pela Tua Palavra. E Deus, e principalmente, nos dê um desejo ardente pela Tua Palavra, e que tenhamos prazer em meditar nela, porque ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso melhor alimento. Clamamos a Ti, Deus, rogamos a Ti hoje, faça assim hoje o nosso coração, nos converta, em nome de Jesus, e todos digam amém.